Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Eu já falei aqui para vocês, ensaiando um certo tom jocoso, bonita essa palavra, né? Que em alguns lugares dizem, Geraldo é um direitista. Em outros alguém me olha e diz, Geraldo é um comunista. Um dia, no meio de uma entrevista aqui, um sujeito olhou para mim e disse, mas você está me parecendo monarquista? E o meu irmão mais novo, que comeu o pão que o diabo amassou e dormido comigo, mais novo, mais velho do que eu, ele dizia para minha mãe, mãe, a senhora tem que internar este piá é louco. E foi o que disseram da senhora, quando a senhora tinha 14 anos, 15, e do senhor? Vocês já repararam o tanto que a vizinhança diz de nós? E aqui entre nós, a senhora já parou para pensar no que a senhora fala da vizinha? Da cunhada? Da sogra? Daquela sua irmã que a senhora emprestou um dinheiro, ela nunca devolveu e faz de conta que não se lembra? Essa é a vida da aldeia. Mas nós vivemos na cidade grande, então é a vida da comunidade, da rua, do condomínio, onde muitas vezes se resolve uma pendenga na bisca. Aí tem um chororô e na segunda-feira todo mundo faz de conta que não viu ninguém bebendo aquele caizão e vai todo mundo cuidar de sua vida, cuidar de seu trabalho, aqueles que têm, porque como nós sabemos, trabalho anda raro no Brasil. Mas quando nós paramos para pensar na administração do nosso estado, quase 8 milhões de maranhenses, e quando nós passamos a pensar no Brasil, mais de 200 milhões de brasileiros, dos quais 13 milhões estão desempregados, será que a gente pode tratar as coisas na fofoca, na pendenga, nomear qualquer um para ser o pajé da tribo, para ser o conselheiro da tribo? É o nosso país, o único que nós temos, porque se o senhor quiser, a senhora quiser ir embora para os Estados Unidos, não vão deixar vocês entrar não, vamos pegar vocês e tacar na cadeia lá, pegar os filhos de vocês e botar numa outra cadeia, e muitas vezes eles vão morrer de fome, de sede, de gripe, de pneumonia. Então é esse país aqui que nós temos que cuidar. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é cheia de opinião, nosso colega jornalista e nosso amigo Linhares Júnior. Seja muito bem-vindo, Linhares, Os Analistas. Que bom. Eu queria inicialmente agradecer pelo convite aí ao pessoal da TV Guará, a todos vocês, e eu me sinto muito honrado em estar aqui e já vou começar discordando. Nem todo brasileiro que vá para os Estados Unidos, que tem tipo os Estados Unidos, é colocado em campo de concentração, como estão dizendo, né? Ontem a gente teve o Anderson Silva, o nosso famoso Spider, sendo aceito como cidadão norte-americano. Por que, Geraldo? Porque tentou entrar lá legalmente. Não, certamente. O Amoedo é muito bem-vindo aos Estados Unidos. Como é o nome do ministro da Economia? O Paulo Guedes é muito bem-vindo aos Estados Unidos. Vai, Linhares Júnior! Não, existe uma diferença muito grande entre imigrante legal e imigrante ilegal. O problema, Linhares, é o seguinte, às vezes a pessoa quer transformar a exceção na regra, né? Claro que o Anderson Silva tem lugar garantido em qualquer lugar do mundo, né? Ainda mais pedindo a cidadania, né? Até pelo que ele representa. E ele não é mais brasileiro, né? Não, e o que eu achei engraçado, aí eu tô com uma molecagem aqui de leve, mas eu também tenho uma coisa que me chamou muita atenção. Quando ele estava lá recebendo o título de cidadão norte-americano, ele fez questão de falar:
Esse agora é o meu país. Esse agora é o meu país. Esse agora é o meu país. Pior do que a minha voz, né? A nossa, né? Quem somos nós, Natanael, para falar mal da voz alheia? Mas é isso aí. Vamos nessa. Mas e aí, Linhares, né? Você aí, né, pegou um vácuo, até a gente conversando, eu e Geraldo aqui na produção e tal. Até a ideia foi minha de te chamar, lembra que a gente teve altos embates no grupo de jornalistas profissionais, né, Geraldo? O pau fechou na época da campanha. Não, esse negócio de grupo de WhatsApp eu quero distância. Não participem de grupos de WhatsApp, não participem, é só confusão. Mas eu acho que a amizade de muito tempo, né, acho que, né, supera tudo isso, as eleições vão e vêm, mas os soldados são eternos, né? É bom mas, a gente conversar com quem tem conteúdo. E conversando, viu, até pra gente iniciar o nosso bate-papo efetivo, Linhares, você pegou um vácuo ali, né, nessa guerra que está polarizada aí agora, de fato, de direito, entre o governador Flávio Dino e o presidente Jair Bolsonaro, né? E essa coisa do posicionamento, né, você sempre teve um posicionamento muito claro, né, e explícito, né? Não vou julgar se é certo ou errado de cada um, opinião, cada um tem a sua. Mas você de fato pegou um vácuo aí, foi bastante compartilhado nas redes aí bolsominias, né? Pelo Brasil inteiro aí, né? E justamente isso, né? Mas qual a sua visão, Linhares, assim, de fato, dessa polarização aí, né? Ultra-esquerda, ultra-direita, aí acaba arrastando a esquerda, a direita moderada ali, espremendo tudo e está todo mundo dividido, né? E cada vez mais a gente vê o país aí lascado nessa dicotomia aí e ninguém se entende e é um festival de atropellos. Como é que você enxerga tudo isso, né? Bem, Natan, a minha visão primeiro é o seguinte, essa dicotomia, ela não é de hoje, né? Claro. Ela não é de hoje. Essa questão de direita e esquerda no Brasil porque a gente sabe que até ali o início dos anos 2000 a gente só tinha esquerda. A gente tinha a esquerda mais moderada, que era o PSDB, e a gente tinha a esquerda que era o PT, e a gente tinha a extrema esquerda, PCdoB, PSTU e tal. Hoje as pessoas fazem uma análise, e isso me causa certo desconforto, de achar que a direita no Brasil, ela nasceu de 3 anos para cá, com o advento do Jair Bolsonaro. Não. Só que não aconteceu com o Jair Bolsonaro. Hoje, o Flávio Dino, o Ciro Gomes, o Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Sérgio Moro, eles nada mais são do que rostos de um choque de ideologias que ele vem de antes, né? Eu costumo falar nas minhas análises que eu acho que a esquerda, a direita no Brasil, ela começou a nascer com o plebiscito do desarmamento. Que, se não me falha a memória, foi em 2003, 2004. Né? O que foi que a gente teve ali? A gente teve o status quo de centro-esquerda, pelo sim, pela desaprovação do Estatuto, pela aprovação do Estatuto do Desarmamento, que iria tirar completamente a possibilidade da população brasileira de ter direito à autodefesa. E, do outro lado, a gente teve DEM e PSTU. Ou seja, de um lado você tinha todo o status quo. Você tinha PMDB, você tinha PSDB, você tinha PT, você tinha PCdoB, você tinha toda aquela estrutura política do final da ditadura até então. E ali o povo brasileiro, que ele tem sim a sua percentualidade de direita, foi para a primeira eleição e venceu. Na minha opinião, a direita brasileira, essa nova direita, por assim dizer, se a gente puder chamar de nova direita, ela começou a nascer ali. Dali a gente foi tendo uns outros eventos, a gente foi tendo uns outros ocasos e que se basearam muito na internet. Eu discordo um pouquinho, mas eu acho que esse ensaio de direita ali começou com Fernando Collor, com aquela toda a aura ali do playboy, do filho bem nascido, do cara ali, do carrão, que vai revolucionar, abrir o mercado todinho. Que nasceu com aquilo roxo. Aquilo do liberalismo, mas, né? Mas isso aí é a visão de esquerda, é a visão de direita, Natan, que a esquerda adoraria que a direita fosse. Claro. Entendeu? Porque assim, durante muito tempo no Brasil, a visão de direita, a narrativa em relação à direita, era a narrativa que a esquerda queria impor. Qual era a visão do direitista?
A visão do direitista era aquele cara playboy, era aquele cara branco, rico, que odiava pobre. As elites. Que quando... as elites. Mas, Linhares, me diga uma coisa. Vou aqui 3 nomes. Você acha que Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda eram todos de esquerda? Não, Carlos Lacerda nunca foi de esquerda na vida dele. E Getúlio e Kubitschek? Com absoluta certeza era. De esquerda. Com absoluta certeza. Não tem dúvida sobre isso. Você acha que o nazismo é de esquerda, Linhares? Eu acho que o nazismo ele é um movimento autoritário. Assim, se você for parar para fazer uma análise do nazismo... Linhares, você é terraplanista? Não é terraplanista. Vamos fazer uma análise... Não, essa é outra... porque você não tinha terminado de responder aquela. Vamos fazer uma análise básica em relação ao que é esquerda e o que é direita. Hoje em dia tem um jogo de empurra em relação ao autoritarismo no que diz respeito a isso. A esquerda tenta empurrar para a direita que ela é autoritária e a direita tenta empurrar para a esquerda que ela é autoritária. Mas a gente pode pegar que o movimento autoritário, ele tem tanto de um lado quanto do outro. Vamos falar especificamente sobre o nazismo. A direita... Antes, assim, eu concordo um pouco com o Linhares, Geraldo, até para ele reforçar o que ele vai falar. O regime do nazismo ali já pegou ali, já vinha a Alemanha em crise ali, econômica ali, já tinha o exemplo da Revolução Russa, né, que já estava ali de 1917, naquela coisa do Estado. Inclusive tomado a metade da Alemanha. Isso, né? Já veio aquela coisa, aquele atropelando todinho ali, Stalin, né? Massacrando todo mundo, o grande expurgo, né? Então, ali era um regime de esquerda e era autoritário. Né? Então, nesse ponto eu concordo com o Linhares. E essa coisa do nazismo ali, eu acho que foi, Geraldo, na minha opinião, o aprimoramento, né? ou a extensão, o aprofundamento, um passo adiante do que foi ali, o que aconteceu na Rússia depois da Revolução Russa. Se você parar para ver, antes do Hitler chegar ao poder, tem um artigo do Goebbels no New York Times, eu acho que quem estiver assistindo a gente agora pode botar Goebbels, New York Times, Marx. Que o Goebbels diz que o exemplo para o Hitler deveria ser o Karl Marx. Agora, isso basta para a gente dizer que o regime nazista ele foi um regime de esquerda? Eu acho que não. Porque às vezes a gente conhece política. A gente sabe que o político às vezes ele fala uma coisa, mas ele faz outra. E se você for parar para analisar o regime nazista, o autoritarismo nazista, ele era um autoritarismo de Estado. Ele era um autoritarismo que o Estado tomou posse das coisas. E o primeiro acordo do Hitler, né? O primeiro acordo do Hitler, aquele que deixou ele do lado leste ali mais calmo para poder batalhar no oeste, foi com Stalin. Eles fizeram um acordo. Mas isso, então, Linhares, baseado nesse artigo do Goebbels, baseado nesse acordo que ele fez com Stalin, a gente vai cravar que o nazismo era de esquerda. Eu acredito que não. O nazismo, na minha mais humilde opinião, foi uma deturpação da política, foi uma depravação da política, que lançou mão tanto em mecanismos de direita, quanto em mecanismos de esquerda. Por isso é que às vezes eu acho esse jogo de empurra em relação ao nazismo, que acontece muito, não, porque o nazismo é de esquerda, não, porque o nazismo é de direita. Na minha opinião, Geraldo, aquilo ali foi uma depravação da política. A gente não tem como cravar aquilo ali como de esquerda, a gente não tem que cravar aquilo ali como de direita, entendeu? Até mesmo porque nem direita e nem esquerda, dentro das suas essências, elas têm como plano de governo campo de concentração, né? Você conversa com qualquer esquerdista hoje e fala assim para ele, você defende campo de concentração? É claro que nenhum esquerdista vai dizer que defende aquilo. Você defende o extermínio de crianças em campos de gás, em câmaras de gás? É claro que nenhum esquerdista vai dizer isso. E, obviamente, se você perguntar isso para qualquer bolsominion ou para qualquer direitista, ele também não vai dizer que defende isso. O nazismo, eu acho que é um debate que é bobo, entendeu? Esse extremo que a gente está vivendo hoje, ele se preocupa muito em debater coisas abstratas e irreais e ele esquece de debater o que verdadeiramente interessa. Eu acho que o debate, eu tenho plena convicção, o debate hoje entre esquerda e de direita, ele não se dá mais dentro da esfera do autoritarismo. O autoritarismo hoje no mundo ele é impossível.
A gente vai Ninguém mais. vamos ter que fazer a nossa parada. Só um minutinho, vamos esticar só um minutinho, do autoritarismo. Você falou Aí vai dar do aquele governo é um contorno. autoritário. Linhares, quando você vê o ministro Sérgio Moro, né, declarar que vai acabar com as provas do caso lá do Intercept, ou mesmo lá do próprio Paulo Guedes dizer que não vai os dados do IBGE vão ser sigilosos a partir de então. Não é uma ação autoritária? O que acontece, Natanael? Há uma diferença muito grande. Essa questão do Paulo Guedes eu desconheço. Liberal do jeito que eu conheço a história do Paulo Guedes. Paulo Guedes, ele é liberal da escola de Chicago. E a escola de Chicago, ela deriva da escola austríaca de economia e de liberalismo político que vem ali do John Rawls. O que acontece? Um liberal da escola do Paulo Guedes, ele defende clareamento, ele defende transparência em tudo. Eu ainda não vi essa questão eu não duvido de ti. Agora, em relação ao Sérgio Moro da destruição do que foi pego lá o material, Natanael, é o óbvio que tem que ser feito, é isso. Você tem fruto de uma atividade criminosa que invadiu o telefone de 1.000 pessoas e o mínimo que se espera da justiça é que tudo isso, seja de PT, seja de PSDB, seja de Bolsonaro, seja de Jean Willis, isso tem que ser destruído. Mesmo no caso emblemático que está aí, que sabe Não, que... tem que ser destruído, Natanael. Porque o que acontece é o seguinte, imagina se nós... Se isso não é... Destrói e esquece tudo, Não, não é esquece. Se isso é jogado a público, Natanael, o que a gente abre a janela no Brasil hoje? A gente abre a janela para o seguinte: você pode invadir o telefone de qualquer pessoa de forma criminosa, seja ela de qualquer partido político, de qualquer orientação política, e tornar público. Se essas 1.000 invasões são tornadas públicas, e já está mais do que claro que foi gente de todos os partidos, se a gente torna isso público, a gente legaliza um crime. Vamos fazer um intervalo. Vamos lá, a gente volta já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o colega, também jornalista, Linhares Júnior. Voltando ao assunto, Linhares, né? Pois bem, você defende que deve ser jogado no lixo, né? Que é não, legalizar... eu vou além. Eu acho que não só tem que ser jogado no lixo, eu acho que a Polícia Federal deveria ter uma orientação do Comando Geral da Polícia Federal para que os agentes que têm acesso a isso nem olhassem. Pois é. Que nem olhassem o que tem ali. Relembrando o caso, Linhares, naquele fervor do impeachment da presidenta Dilma, né, teve o grampo que já tinha se tornado ilegal porque tinha expirado o prazo autorizado pela Justiça, né, e o Sérgio Moro, lá junto com o pessoal da Lava Jato, mesmo assim vazou o áudio no Jornal Nacional. Né? Ali estava caracterizado um crime, claro, porque estava fora do... Né? E naquele caso ali se divulgou, como também um áudio que eu achei, nesse nem tanto, Geraldo, sabe, mas que eu achei criminoso e de uma maldade terrível, foi divulgar um áudio da ex-primeira-dama com o filho. Ela puta, como qualquer mãe ou qualquer pessoa envolvida aqui, desabafando com o filho, não sei o que e tal, e divulgaram para desmoralizar. Né? Exatamente o que você falou ali, que até para não expor quem foi, né, hackeado ali. Por que, Linhares? Né? Não estou falando que você mas por que a galera que defende o posicionamento da direita esquece o que foi o passado e pega os mesmos argumentos que a esquerda tentava defender e usa como legitimidade? Como é que você encara esse fenômeno? O que acontece é o seguinte, Natanael. Hoje na política, as pessoas hoje elas tendem a ter uma visão romântica de política. Né? As pessoas esquecem hoje que a política é feita por seres humanos. Né? E seres humanos são passíveis a erros. O que acontece hoje? As pessoas estão tirando o fator erro humano em relação à política. O que o Moro cometeu em relação ao áudio da presidente Dilma, e eu digo aqui sem nenhum medo de errar, a maioria dos meus leitores são leitores de direito. Eu digo aqui sem nenhum medo aqui de problema nenhum. Foi um erro ter divulgado aquele áudio da presidente Dilma com o ex-presidente Lula. Foi um erro. Agora, Linhares, então quer dizer que isso para você desabona o juiz, juiz e o agora ministro Sérgio Moro em tudo?
Não, para mim não desabona. Foi um erro, ele é passível de erros. A gente tem que julgar as pessoas, a gente tem que julgar os movimentos políticos, a gente tem que julgar a estrutura política pela sua completude. Não por uma coisa que a gente pega aqui, uma coisa que a gente pincela aqui, outra que a gente pincela acolá. O fato de eu ser um entusiasta do juiz Sérgio Moro, e eu como jornalista não tenho nenhum problema de dizer isso aqui, entendeu? Eu sou um entusiasta do juiz Sérgio Moro, não me impede em nenhum momento de fazer uma crítica a ele quando ele comete algum erro. E eu falo aqui como falei na época. Na época eu falei, a partir do momento que esse áudio foi, digamos assim, ele era ilegal, o juiz não tinha o direito de ter divulgado esse áudio. Da mesma forma que eu falo, isso já me defende, já defende a minha opinião hoje. Vamos dizer, coerência jornalística. Claro. Como eu achei na época, e eu falei no meu site, falei para interlocutores meus que achava a divulgação do áudio de Sérgio Moro um erro, eu tenho a minha consciência completamente tranquila em dizer que esses áudios vazados do Sérgio Moro não representam nada que o desabone. Por terem sido. Há uma diferença gigantesca. Quer ver? Porque, olha, os áudios que Sérgio Moro mandou divulgar e a Lava Jato mandou divulgar foram capturados pela polícia ilegalmente. Portanto, eles eram ilegais. Estes áudios que a polícia capturou agora não foram capturados de maneira ilegal pela polícia. Eles foram capturados de forma ilegal por quem capturou. Portanto, eles deveriam ser preservados e servir de prova, porque a polícia apreendeu legalmente, com ordem judicial de ir na casa dos hackers lá do Moro, e eles não deveriam ser desconsiderados. Mas a questão é o seguinte, Geraldo, então, vamos lá, são 1000 áudios. Só tem um detalhe áudios não, mensagem, ser colocado, né? Porque assim, o próprio Telegram, em nota, disse que o programa não foi hackeado. E assim, o que prenderam aí é um conjunto de material, de conversa, de tudo, que não se sabe ainda se estavam inseridas aquelas lá, porque tem uma tese, uma teoria, eu também não sei, a gente não pode afirmar até a comprovação do fato, que foi alguém do grupo ali que vazou, não sei se com benefício financeiro ou não, mas que teria, segundo o Telegram e as pessoas. Agora, o que eu acho, Linhares, é que o erro do Sérgio Moro em ter divulgado lá o áudio da presidenta Dilma foi um erro que talvez ninguém seria premiado depois com o Ministério, a não ser se tivesse atuado politicamente, porque um erro desse, de um juiz vazar um chefe de Estado, que isso nunca aconteceu, se é nos Estados Unidos, compadre, esse cara tinha acabado a carreira dele. Então, assim, ele vazou um áudio da importância que é de um chefe de Estado e foi premiado depois. Não foi um erro, foi uma atitude política. Gente, vamos ser sinceros aqui. No ocaso do vazamento da presidente, do áudio da presidente Dilma com o Lula, a gente não tinha vislumbrado no horizonte nenhum impeachment da Dilma. Não, mas era... Não, a gente não. A gente não... Quando, no ocaso... do vazamento do áudio. A gente que tu fala, a grande população, porque não se tinha os bastidores o impeachment de um presidente, ele depende de 2/3 dos deputados. Ou seja, não se tinha no horizonte ali, sequer o impeachment da presidente Dilma. Pois é. O Brasil inteiro estava batendo panela e fora Dilma. Não se tinha, Natanael, não se tinha naquela ocasião no horizonte o impeachment da presidente Dilma. Mas vamos dizer que o Sérgio Moro, quando vazou o áudio, tivesse a plena convicção de que a Dilma ia ser cassada. Certo? Além disso, a gente teve depois uma eleição. E naquela ocasião, naquele ocaso, o atual presidente Jair Bolsonaro, então deputado federal Jair Bolsonaro, não aparecia nem como líder de pesquisa. Aí começou a eleição. Todos os institutos de pesquisa, toda a classe política, e a gente conversa com político, a gente sabe muito bem que no primeiro semestre de 2018, se tu chegasse para um deputado federal maranhense, e eu conversei com todos eles, né? O presidente Bolsonaro vai ganhar a eleição. Eles iam rir da tua cara. Eles iriam rir da tua cara. Como é que ele vai ganhar a eleição com 1 segundo de horário político, gastando 1 milhão na campanha, entendeu? A grande mídia fazendo campanha contra ele diuturnamente,
Geraldo é testemunha, Linhares. Aqui, Geraldo e Marquinhos do Alib, quando o Marquinhos do Alib mostrou um vídeo pra gente, horrorizado com Bolsonaro, exibindo um cheque da OAS, da JBS, não sei JBL, não sei, acho que era da OAS, que tinha sido doado e ele tinha rejeitado, e fazendo daquilo ali um palanque na sua rede social. Aí Marquinhos, porque é quando também revoltado, eu falei assim, ó, esse discurso aqui vai pegar, esse cara é um sério candidato a ser presidente da República. Certo, apesar de que ele devolveu o dinheiro para o partido que devolveu para ele de novo. Não teve isso. Não. O que acontece? Não tinha como. Vamos voltar para o cerne da questão. Então, não tinha como o Sérgio Moro. Só refutando, Linhares, rapidinho. Então, assim, talvez o senso comum, a população, talvez não tivesse a dimensão do que estava surgindo ali em 2018, mas a gente que trabalha na área, que conversa com políticos ali, a gente sabe os movimentos ali, vive isso diuturnamente, sabia que era um caminho favorável a essa polarização, né? Porque na época o Bolsonaro estava com um discurso muito forte de quê? De anticorrupção. Que ele até então estava limpo ali, que não participava de esquema, não fazia. E isso é muito forte, por quê? Porque a grande mídia colocou o quê? Que o Brasil estava enlameado de corrupção. Da ponta mais baixa à ponta mais alta. Do presidente ao cidadão comum. E isso ali, o sentimento que o Brasil ficou, foi um sentimento que é de limpeza total. Aí quando vem um candidato, né, vem ele se apresentando dessa forma, recusando um cheque de R$200 mil de uma empresa que estava vinculada a essa podridão todinha, todo mundo que viu aquilo ali, pô, aquele cara ali é o quê? É o Messias. Mas o que acontece é o seguinte, essa tese do Sérgio Moro, o Sérgio Moro divulgou o áudio por causa da eleição para ganhar um ministério. Qualquer um que fosse eleito ano passado, que não fosse o candidato do PT, essa tese poderia ser aplicada. Concordo. Qualquer um. Ou seja, já que você tem uma tese que ela serve de 9 para 1, e o que ela não pode ser levada a sério. E o que olha, você se a gente quiser conversar, Outro episódio, Linhares, até para encerrar esse assunto da eleição. Tem 1 minuto. Mas assim, ó, o Haddad estava crescendo nas pesquisas, né? Ali já no segundo turno, se não me engano, no segundo turno. E aquela coisa, tem até áudios internos aí da galera preocupada, né, com o crescimento ali, a entrada inclusive o Deltan Dallagnol estava muito preocupado. Aí, numa sexta-feira, parece que uma semana antes da eleição, tem a delação do Palocci vazada para a imprensa, né? E aquilo ali foi mais o quê? Mais uma bomba de uma coisa que estava tentando respirar o PT fora, botando o nariz para fora d'água, né? Tentando respirar, e veio uma delação do Palocci, e vem a onda e cobre de novo. E ainda teve a entrevista de novo. Comentários no próximo bloco. Vamos lá, mais uma paradinha. Bom, eu vou. Vai lá. Quero falar. O que acontece? Em relação a essa questão do efeito da Lava Jato na eleição. E a delação do Palocci. Não. O efeito da Lava Jato nas eleições de 2018. Natan, é fato que a gente teve o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Não deve parar a apuração. Não é o maior escândalo de corrupção do Brasil, da América. É o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. A Lava Jato já devolveu cerca de 3 bilhões para a Petrobras. 3 bilhões. Tudo que se nós não tivéssemos materialidade no que diz respeito à Lava Jato, qualquer tipo de ilação, qualquer tipo de teoria em relação ao grupo de procuradores mancomunados com o juiz para interferir diretamente em uma eleição, ele seria válido. Agora o que acontece é o seguinte, a Lava Jato ela vem desde a eleição de 2014. Ela vem desde a eleição de 2014. Se ela foi crescendo ao ponto de ficar tão grande para engolir o PT nas eleições de 2018, e a gente aqui parte do pressuposto que tiveram excessos, tudo bem, a Lava Jato cometeu alguns excessos no que diz respeito ao Estado de Direito, mas não foi por culpa dos procuradores e do juiz. Foi por culpa do volume de dinheiro que se roubou. A gente teve no Brasil, há pouco tempo atrás, ele teve um escândalo em Recife, eu nem sabia que existia uma estatal chamada Hemobras.
A Polícia Federal começou a subir no apartamento de um petista lá, o cara começou a jogar pacote de dinheiro pela janela. O que a gente tem em relação ao Lava Jato prejudicou o PT na eleição? Tudo bem, vamos comprar essa tese. Só um minutinho. A Lava Jato prejudicou o PT na eleição de 2018. Só um parênteses, Agora, quem se prejudicou foi o PT ao ter orquestrado, ao ter armado a maior quadrilha de roubo de dinheiro público da história de toda a humanidade. Só um minutinho. O PT, Linhares, no final das contas, foi vítima de si mesmo. Linhares, eu não sou filiado ao PT, nunca fui, não sou defensor do PT, mas assim, ó, esse esquema, até no depoimento do Cerveró, ele já falou que já vinha, ó, de anos. O PSDB, que teve lá os seus 8 anos de governo, o esquema também cresceu e foi um rombo enorme. O erro do PT, do Lula, que eu condeno o Lula desde 2006 por isso, já era aquele negócio do mensalão, foi ter o quê? Absorvido o esquema, entendeu? E nesse esquema tinha PP, PMDB... Tá todo mundo sendo processado. Todo mundo. O Beto Richa teve hoje 5 bilhões bloqueado das contas dele. O Beto Richa. Beto Richa tem 5 bilhões? 5 bilhões bloqueado nas contas dele. A minha pergunta, Linhares, é porque, assim, você ali como de direita ali, né, jornal, enfim, um posicionamento de direita, por que você acha, né, que focaram somente no PT, né? Toda a mídia alinhada de direita focou tudo no PT e criminalizou o PT sozinho. Era uma clara intenção, visando a eleição, não é verdade? Eu acho que a gente está vivendo em realidades diferentes. Né? Eu acho que a gente está vivendo em realidades diferentes. Antes da eleição de 2014, eu acompanhava o PSDB de perto e eu me lembro que o Azeredo teve um inferno astral. O Azeredo era presidente nacional do PSDB. E ele foi pego em escândalo de corrupção. E logo depois dele, do PT. Ele foi afastado da presidência, ele foi afastado da presidência do PSDB e começou o inferno astral dele ali. Antes de Petrolão, antes de tudo isso. O Aécio Neves, que é do PSDB também, acabou a carreira política dele. Mas por que ele foi poupado, Linhares? Talvez o Aécio Neves ele seja um pouco mais bandido do que o Lula e do que a Dilma. Porque qual foi o negócio do Aécio? O Aécio saiu, ele não foi poupado, Geraldo. Ele se elegeu deputado federal. O cara não foi preso, é deputado federal. Ele se elegeu deputado federal. Se a Dilma tivesse saído deputada... Eu também posso fazer essa mesma pergunta para você. Por que a Dilma foi poupada? E nem cargo eletivo ela tem. É porque a Dilma não, a Dilma nem cargo eletivo a Dilma tem. Nem cargo eletivo a Dilma tem. Agora, se você for parar para ver, PP já teve gente envolvida, gente processada, PMDB, a gente teve o Michel Temer que foi preso. Pois é, a pergunta, a gente teve o Michel Temer preso, a gente teve o Sérgio Cabral, MDB, acabou com a carreira política do Sérgio Cabral, talvez um do maior ladrão dessa história toda aí. Dizer que a Lava Jato, Natanael, teve foco voltado para o partido é negar a realidade. Não, Lino, e a realidade é que... Eu não estou falando que a Lava Jato teve, eu estou falando que a direita, né, principalmente a campanha do presidente Bolsonaro, despejou tudo no PT. Até porque a gente recebe os compartilhamentos de texto, o PT é Lula, não sei o quê. Focou por quê? Porque é claro que era o viés político ali que derrubar quem está no poder. Qual o apelido que o clã Bolsonaro dá para o Lula? O clã Bolsonaro não tem apelido para o Lula. O Eduardo, o Carlos, o Bolsonaro chamam o Lula de Lula. Você sabe como é que o clã Bolsonaro se refere ao Geraldo Alckmin? Merenda. Eles chamam o Geraldo Alckmin de merenda. Desde sempre. Eles não chamam o Geraldo Alckmin de Geraldo Alckmin. Eles chamam o Geraldo Alckmin de merenda, por conta do escândalo da merenda no governo de São Paulo. Né? Agora, o que acontece? Para tentar finalizar, para finalizar essa questão. Vamos finalizar e entrar aqui no Maranhão. Pois é, Natan, o bolsonarismo, ele empunhou o estandarte da luta contra o status quo. Oh, meu Deus. Entendeu? Eu acho que depois dessa, Linhares, eu acho que encerra o assunto, porque essa foi no fígado. Eles bateram em Geraldo Alckmin, eles bateram em MDB, eles bateram em Lula, eles bateram em todos. Eles não bateram em ninguém, cara. Eles são uns paraquedistas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Linhares.
Tu nunca gostaste ou tu não passou a gostar mais recentemente do governador Flávio Dino? Na verdade, eu tenho claríssimo na minha memória que eu fui o primeiro jornalista do Maranhão, talvez o primeiro jornalista do Brasil, a denunciar, a fazer oposição, a criticar o governador Flávio Dino. E isso quando ele ainda era deputado federal. Né? Porque hoje criticar o Flávio Dino Nessa hoje, época tu estava no PCdoB? Não. Eu saí do PCdoB em 2001. Na época do Castelo do Rock. Eu fui do PCdoB, tive ali um namoro com o PSDB, entendeu? Em 2001 o PCdoB tinha uma secretaria no governo Roseana, que você chamou de ultra-esquerda no começo do programa. Aí eu me lembrei do Marcos Covaric, que era do PCdoB. Não foi em 2001, foi durante a década de 90 inteira. Foi antes do 2000. Isso. Durante a década de 90 inteira o PCdoB tinha cargo lá com a Roseana. Sim, mas tem... Vamos lá, dá para responder. Em relação ao Flávio Dino, eu sempre identifiquei o viés esquerdista do governador Flávio Dino. Tu acha que ser esquerdista é um defeito, Lins? Não, quando ele era... Não, depende do esquerdista. Eu tenho esquerdistas que eu admiro. Certo. Vamos lá. O governador Flávio Dino ele ganhou notoriedade no primeiro mandato dele como deputado federal por um projeto junto com o Eduardo Azeredo. Junto com o Eduardo Azeredo, que ele queria censurar a internet. Que ele queria censurar a internet durante a eleição. Ninguém se lembra disso. Eu lembro. Lembra. O Flávio Dino colocou um projeto altamente autoritário em 2007, enquanto deputado federal, que ele queria acabar com toda e qualquer crítica, por mais que fosse de humor, por mais que fosse bem-humorada, durante a eleição na internet. A gente ainda não tinha o WhatsApp ali. Aí, nesse ponto de vista, o Flávio Dino foi um visionário. Porque ali a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha Facebook, a gente não tinha nada. É uma atitude muito conservadora, entendeu? né? E ali... Não, aí qual é a treta, Geraldo? Você censurar qualquer coisa nova é conservadorismo. Não, Geraldo. Não? Aí a tua visão de conservadorismo ela é muito errada. É muito errada. O conservadorismo hoje, em que se baseia o conservadorismo? Existem duas visões para você tentar evoluir uma sociedade. A visão revolucionária, ela diz que você pode evoluir uma sociedade apertando um botão e reiniciando tudo. Isso é visão revolucionária. A visão conservadora, que a esquerda tenta passar para as pessoas, é de que o conservador quer que a gente viva igual as pessoas que viviam há 300 anos atrás. E a gente sabe que não é assim, entendeu? A gente sabe que não é assim. Porra, bicho. Vai. Desculpa. O conservadorismo, ele tem em mente que existem elementos que você tem que preservar. Só que ele não é fechado a qualquer tipo de coisa. A esquerda tenta passar isso. Não, o conservador é aquele cara que a gente vive, que a gente tem que viver da mesma forma de 1.500 anos atrás. Isso é uma caricatura de conservadorismo. É o quê? Só de 700 anos atrás? Não, isso é uma caricatura de conservadorismo. Então, etimologicamente, já está errado o termo conservador. Não, mas aí se a gente for basear a teoria política, Geraldo, em dicionário, aí fica complicado. Né? Então por que botaram esse nome? Sei, pode ser bonito. O conservadorismo é o seguinte, Geraldo. O conservadorismo, ele acredita que você tem que preservar uma tradição e que a sociedade ela tem que evoluir pelo ponto de vista de reformas. Isso é conservadorismo. São duas visões de sociedade. A visão revolucionária, em que você aperta um botão e no outro dia você faz uma engenharia social e está tudo mudado. E está claríssimo que isso aí nunca deu certo. E a visão conservadora, que é uma visão reformista. Conservadorismo ele está muito mais ligado a reformas gradativas, graduais. Lenta e gradual. Lentas, tudo bem, aí você está com a razão. Não, lenta e gradual eu botei entre aspas. Lenta e gradual. Que nem a abertura. Agora, lenta e gradual. Agora, não dizer que o conservador, ele quer que não, é porque a gente tinha os costumes. Não é assim, Geraldo. Isso é uma caricatura. Isso é uma caricatura. Se você for parar para ver, vamos lá. Quando você imaginou, em relação ao conservadorismo, durante muito tempo, o conservadorismo ele foi contra os movimentos LGBT. Vamos ser sinceros. Não é mais? Vamos pegar aqui em relação a direitos civis. O Richard Nixon, ele era revolucionário ou ele era conservador? Eu acho que não dá para... Certo, o Richard Nixon... Essas duas posturas não são... O Richard Nixon, ele era conservador. Os direitos civis de negros
que foram aprovados nos Estados Unidos, foram aprovados durante um governo de um presidente republicano. E teve uma, como é que quando o pessoal quer atrapalhar a votação? Obstrução da votação dos direitos civis de negros. 6 congressistas democratas. O que acontece? Sabe por que a esquerda está perdendo a guerra, Geraldo? A esquerda está perdendo a guerra porque ela se abraçou na visão caricata do conservador, do cara de direita. Aquela visão do cara de direita, que ele odeia quem tem tatuagem, que ele não gosta de beber, que ele tem raiva do cara que sai para se divertir, que ele odeia o rock, que ele é o cara, que ele é a freira, que ele é o padre, que é contra completamente. A esquerda, ela se abraçou nisso de uma forma anacrônica, em que quando o eleitorado olha, não, o cara é de direita, mas ele tem amigo gay. O cara é de direita, mas ele não é obrigatoriamente um racista. Porque essa é a estratégia da esquerda hoje. Ah, o cara é de direita, ele é racista. Estão acusando o Donald Trump de ser racista há 4 anos. Ele está em uma guerra diplomática, nesse exato momento, com a Suécia, para soltar um rapper negro. Porque foi preso, que está preso há 1 mês, por conta de briga de rua. É um rapper negro que está toda a diplomacia norte-americana para tirar. Vamos lá, só outro exemplo. Porque o Donald Trump ele odeia. Não, porque o cara que odeia. Eu vou te dar 1 minuto para tu encerrar o programa. Acabou. Porque o direito. Aproveite, eu prometo para Natanael e para você, faremos, semana que vem até, Linhares Júnior 2. Certo, vamos lá. Você sabe que nós te amamos. Certo, vamos lá. Aí se pega que o direitista... Não, se despeça, Linhares. Tá, não okay. vou ter como. Eu gosto muito do Heródoto. Foi um grande prazer ter-te aqui. Semana que vem... Vamos marcar. Sexta-feira que vem? Fechou? Sexta-feira que vem. A gente volta aí para continuar esse embate. Linhares Júnior 2. Falaremos da nossa aldeia. Gente, eu queria agradecer a todos aí e até semana que vem. Valeu, Natanael. Valeu, meninos. Valeu aos senhores e às senhoras. É sempre um grande prazer conversar com alguém decente, que não temos conflitos, mas temos também afinidades. A gente se odeia, mas a gente se ama. Bom final de semana a todos. Até semana que vem. Até logo, beijo.